Oi pessoal, tudo bom com vocês? Acabei de tentar fazer foi uma tentativa aí de vídeo ao vivo com vocês, mas o áudio ficou muito ruim, ficou desincronizado aí o áudio, tava vendo aqui, acho que umas 30 pessoas viram aí e eu tive que apagar, mas acho que meu pai viu até também. Meu pai que adora ficar mexendo no celular, ele adora ficar sempre com o celular na mão. Acho que foi uma das poucas pessoas que viram o vídeo aí. Mas então, pessoal, eu queria falar sobre a postagem que eu fiz aí, falando sobre o calendário, né? Tava falando um pouco sobre o tempo pro historiador. Tem até uma postagem muito legal aí de um colega que também tá disseminando aí o conteúdo histórico. Depois eu procuro e tento colocar aí nos stories. Mas qual que é a questão que eu queria falar com vocês, né? Eu até estou fazendo esse vídeo aqui porque aqui eu consigo utilizar o áudio mais síncrono, consigo vir para uma parte aqui mais tranquila, porque tá muito barulho que eu tô andando, né? Tô no horário de almoço, e não falo para vocês, eu trabalho, né? Então não tem como tá 100% pro perfil, né? O perfil pro canal, né? O canal praticamente eu não consigo dar atenção quase que nenhuma, infelizmente. Mas então, pessoal, a questão do tempo para o historiador, ela é muito mais uma coisa assim que não tem um corpo, não tem uma forma de medição, tá? Como eu posso dizer, claro que a gente vai se basear, até é meio estranho eu falar isso, porque o meu perfil ele foca muito em fatos históricos, com datas, né? Mas assim, quando você vai falar de um fato histórico, muitas vezes você tem que falar de outros fatos históricos e voltar de tempos que não são da mesma, vamos dizer, não é contemporâneo ao fato ocorrido. Então, por exemplo, eu posso falar de um fato que ocorreu no século XX e me basear também na análise do século XVII. Ou às vezes um ocorrido do século XVII pode estar interferindo no ocorrido do século XX. Então, quando a gente vai falar de história, a gente tem que sempre estar analisando de uma maneira macro, né, uma visão muito mais ampla, para a gente poder entender, né, o contexto, né, todo aquele círculo que se formou, né, até porque quando a gente está na faculdade, não sei se todos aí, mas, por exemplo, o meu professor, o André, né, agora eu não vou lembrar o nome dele porque minha memória também não é tão boa, mas o professor, ele sempre falava que a linha do tempo era horrível, né? Não era, nenhum historiador deveria utilizar, porque essa noção de linha do tempo, assim, eu até acredito que ela seja muito boa pela sua didática, né? Porque você consegue colocar ali uma relação temporal, né? Os acontecimentos, os fatos históricos você coloca numa linha, né? Mas ele não gostava, né? Tem alguns historiadores que gostam de falar sobre isso, né, sobre a questão do tempo, né? E essa postagem que eu fiz era mais ou menos para poder dar uma base aí para vocês, né, falando sobre como que o calendário ele foi colocado, né? Falando sobre outros calendários também, tem curiosidades. Quem não viu ainda, dá uma olhada nessa postagem, tá bem legal. E esses outros calendários, eles têm datas diferentes das nossas, né? Então, por exemplo, o calendário que começa em março, tem calendário que começa em setembro, as datas não batem. Você está lá falando do calendário judeu, eles estão lá no ano 5000 e tanto, o calendário islâmico está no ano 1400 e pouco, entendeu? Então, são que eles partem de certas linhas, né, de pensamento, fatos, né, que coloca, por exemplo, o nosso gregoriano, ele vai do nascimento de Jesus. Mas aí, se você for ver outros, por exemplo, o que é usado na Coreia do Norte é referente, não sei, acho que o nascimento de um ditador, alguma coisa assim. Então, é importante a gente ter essa noção, entender que essa noção de tempo, ela é uma questão muito mais humana, é uma forma que nós criamos para delimitar algo que não existe, entre aspas, né? Porque o tempo, ele não é algo que seja palpável, ele é totalmente um conceito abstrato. E também é uma visão humana, né? E também, mesmo esta visão humana, ela pode se alterar dependendo de onde você está. Por exemplo, se você estiver
num país em que não utiliza o calendário gregoriano, você não vai utilizar a mesma forma de tempo. E outra coisa que é muito interessante aí, a gente vai até entrar em outra análise, né, uma análise mais focada aí na ciência da física, né, para quem gosta aí também das teorias do Einstein, vai ver que o tempo ele não passa da mesma forma para todo mundo. Então, mas isso é até perceptível. Uma pessoa que mora no interior, quando ela tem um costume já de se basear muitas vezes nas questões do tempo dela. Então, às vezes, uma agricultura que ela faz, uma época de colheita, é uma forma muito melhor dela poder se basear, ou às vezes até a altura do sol, né? A altura entre aspas, né? A posição do sol no céu, você também consegue saber mais ou menos o horário que é, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, vem para nossa realidade mais urbana, assim, né? Nossa também, entre aspas, porque vocês estão assistindo, às vezes tem gente também que mora nos locais mais interioranos. E eles estão numa realidade que é um pouco mais abrupta do tempo sendo totalmente o regente das nossas vidas. Por exemplo, eu trabalho, eu preciso entregar em 2 dias, em 72 horas, em uma semana. Então o tempo ele é o nosso senhor, tá? Ele acaba sendo o grande destaque, né? Então por isso que hoje em dia, conforme vai passando essa questão de aumento de produtividade, né, que você vai entrar também na questão geopolítica, a questão da Revolução Industrial, você precisa entregar mais em menos tempo. Então o tempo ele acaba sendo quase que um escravizador nosso, né? Ele coloca a gente sempre em situações em que a gente precisa resolver tudo no menor tempo possível. E as pessoas também, por exemplo, as novas gerações, elas acabam também se acostumando a isso. Então, por exemplo, se a gente for ver uma criança, um adolescente hoje em dia, ele não tem essa paciência que a gente tem, né? Você coloca um filme para uma criança, um adolescente assistir da década de 60, 70, 80, você pega o primeiro Poderoso Chefão, que tem um ritmo lentíssimo, mas que na minha opinião é um filme muito bom, você vai achar horrível, porque é um filme que é muito lento, né? Para eles é lento, porque é a questão do tempo, não passa, tem ansiedade também, porque você cria uma geração que é mais ansiosa, tudo tem que ser entregue o mais rápido possível. E aí você vê também geração TikTok, que não estou criticando, estou falando sobre a questão do tempo, que você tem 1 minuto passando um vídeo, 15 segundos, você vai passando com a própria mão, vai deslizando, né, e vai subindo outros vídeos, e não interessou, você passa. Você vai também criando também a questão da ansiedade, você vai também entrar na questão psicológica da coisa. Então muitas coisas você tem que avaliar de maneira que seja mais macro, sabe? Você tem que sempre estar pensando numa questão que envolva um pensamento mais dinâmico, quando você é historiador, né? Você não pode simplesmente falar que tal coisa é tal coisa sem ter analisado todo o círculo que é envolto a esta coisa, né? Então, pessoal, estou refazendo esse vídeo aqui para poder falar um pouco sobre a publicação. Falei um pouco sobre o Império Romano lá, que teve que colocar até para poder delimitar o pagamento de tributos, né? Antigamente você usava a próxima colheita como data, o próximo inverno, o próximo solstício, né? Que a gente viu aí o Natal, né? Que a gente sabe que o Natal ele está atrelado a muitas festas que celebravam o solstício de verão, né? Que tem a ver com colheita, fertilidade, etc. Então você vê ali que é uma questão do tempo também, né? O tempo estando regendo desde aquela época, mas é um tempo um pouco mais lento do que hoje, né? O tempo hoje em dia você fala, nossa, parece que passou voando esse ano, porque de fato o mecanismo de quem trabalha, né? Quem está inserido no mercado de trabalho, ele vai entrar num mecanismo que acaba sendo um mecanismo muito mais de entrega rápida. E também, querendo ou não, tipo, algumas mídias sociais acabam criando isso também. É até interessante, se você está assistindo esse vídeo aqui, pessoal, tenta ver os vídeos também. Tem vídeos anteriores, se você colocar aí os Reels, né? Reels, sei lá, você falar muito bem inglês, você vai ver que tem muito vídeo que eu falo, que é vídeo antigo. Vou até repostar alguns vídeos meus anteriores, quando eu tinha até um pouquinho mais de cabelo, agora eu já não tenho mais quase nenhum, falando sobre questões do passado, mas que também são pertinentes, né? Porque eu estava falando um pouco questões mais atuais, né? Na época, eleição do Trump, extremismo lá nos Estados Unidos, e outras coisinhas mais aí que são bem interessantes para você dar uma olhada, se você tiver tempo, né? Porque a questão primordial
é você ter o tempo, né? Agora que eu sou pai, eu vejo muito isso. Eu não tenho tempo para poder me dedicar tanto assim como eu gostaria, a minha filha, e aí você tem que sempre, os tempos que você sobra, você consegue pegar ela no colo, fazer um carinho, tentar fazer parar de chorar, que é muito, né? Então acontece bastante. E você tem que encaixar nesses pequenos espaços assim um pouco da sua própria vida, né? Essa percepção de realidade, ela acaba sendo alterada muitas vezes por isso aí. Desculpa, pessoal, o barulho, tá? Como eu falei, eu tô fazendo meu horário de almoço aqui, então tô caminhando, tá? Barulho de carro, barulho de buzina, passa alguém, então eu tô voltando agora do almoço. Bom, no mais, um grande abraço a todos, tá? Espero que todos estejam muito bem aí, que esse ano seja repleto de coisas boas, né? E vamos seguir em frente, né? Disseminando conteúdo histórico, educativo, disseminando aí coisas de qualidade, né? Eu vou... uma última coisa que eu quero falar rapidinho. Eu vou colocar algumas fontes, tá? Eu fiz aí 4 postagens já sobre os presidentes do Brasil, e eu vi que eu não coloquei muitas fontes, mas basicamente eu tô usando o podcast da Folha, tá? Como base mesmo, mas ele é uma base bem básica. Eu tô estudando para poder colocar coisas a mais ali, então vai ficar muito legal essa série. Estou tentando sempre divulgar ela nos comentários aí, tá trazendo muitos frutos. Até achei que eu não ia conseguir bater 10 mil inscritos e acabei batendo aí. Fico muito feliz do retorno de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, valeu, tchau, tchau e até a próxima.